Olá, queridos alunos da disciplina Integralidade do Cuidado. Eu decidi gravar esse vídeo hoje, após a nossa segunda webconferência, em função de dois motivos. O primeiro é que eu soube por um colega de vocês que parece que houve um atraso no envio do aviso de que teríamos uma web hoje. Ele, por exemplo, recebeu o meu aviso ontem à noite, um aviso que já havia sido postado há uns 3 dias. Então, a gente vai checar isso, tá? E como essa web foi muito importante, e seria muito importante, foi organizada para recapitular com vocês os conteúdos que vocês estarão estudando para avaliação, para execução do questionário da AC1, que será feito no dia 1º de abril, eu decidi gravar esse vídeo porque eu acabei fazendo uma web somente com 3 alunos. Foi muito intensa, foi muito bonita, houve uma participação muito bonita dos 3, e para mim foi muito enriquecedora, porque para mim é sempre muito estimulante quando eu tenho alunos estimulados a querer discutir o SUS. Bem, dentre os conteúdos que estão postados no material didático, quais são aqueles que a gente acha, eu e a professora Angélica, que vocês devem estar estudando e refletindo sobre, né? A história das políticas públicas de saúde no Brasil, a legislação do SUS, não se esquecendo de que há um PDF sobre os artigos sobre saúde da Constituição Federal e aquele vídeo da atenção primária à saúde no mundo, onde eu falo com vocês sobre o protagonismo da OMS, da Organização Mundial da Saúde, na criação de uma lógica, uma estratégia para a criação de sistemas nacionais de saúde, chamada atenção primária à saúde. Bem, o que foi que eu conversei hoje nessa web com os colegas de vocês, com os 3, Anderson, Rafael e Amanda? A gente fez uma recapitulação desde o período da proclamação da República até a conquista do SUS. Eu conversei com eles que é muito importante, quando a gente for conversar com as pessoas sobre o SUS, ou quando alguém nos questionar alguma coisa sobre o SUS, é muito importante que a gente pergunte de qual SUS estamos falando, né? Do SUS sonhado, do SUS que nós militamos para conquistar em 86 e na Constituição de 88, ou de o SUS que está posto da forma possível, como ele pode estar posto. Então, é muito diferente o SUS que se sonhou e que se conquistou na Constituição, do SUS que tem sido possível realizar nos Brasis, nos mais variados Brasis que temos, né? Quase 6.000, 5.570 municípios. Antes da proclamação da República, há 2 marcos importantes. Um é entender que com a chegada de Dom João VI, quando ele chega com a família real, o Brasil está tomado por uma epidemia de varíola e eles se assustam com aquilo e chamam médicos e nobres portugueses para virem para cá. Então, médicos eruditos começam a vir para o Brasil com a chegada da família real para cuidar das pessoas da corte. Não é para cuidar das pessoas que viviam aqui, né? Mas para cuidar das pessoas da corte. São médicos e nobres formados na Europa e que vieram para cuidar da família real. As pessoas do Brasil, os nossos índios, os habitantes do Brasil, eles eram naquela época cuidados por parteiras, por curandeiros, por charlatãos. Bem, essa vinda de médicos em 1808, ela caracteriza uma política pública importante do Brasil, que é a questão de dar importância para o sanitarismo, ou seja, o sanitarismo e a saúde, ou saúde, passam a ser importantes ao Brasil, porque a família real veio para o Brasil. Tá? Então, ali é um marco bem importante. Em 1840, a gente tem outro marco, já depois da independência, né? A gente tem outro marco importante, que é a entrada daquela lógica que vocês verão mais para frente, já pode ser que tenham ouvido falar, da polícia sanitária, que é uma lógica que nasce na Europa no século XVIII, é uma forma da saúde da população estar sob o controle do Estado. Nós, em certa medida, estamos nesse momento de pandemia, não exatamente com a atuação de uma polícia sanitária, mas nós estamos sendo, em certa medida, controlados pelo Estado para o bem comum, né, da população brasileira. Então, 1840 é um período também que o Brasil está assolado por epidemias
epidemia de varíola, epidemia de febre amarela, tuberculose também, aumentando bastante. E nessa época a polícia sanitária começa a se instituir como uma forma de política pública também para o país. Bem, agora o mais importante que eu acho que a gente tem que retomar é da proclamação da República para frente, certo? Então, com a proclamação da República, a gente começa a viver uma fase de transição do feudalismo para o capitalismo no Brasil, né? O que interessa ao Brasil, República, em 1890 para frente, é modernizar-se. O Brasil, ele almeja a modernização. Então, começa todo um processo de desenvolvimento, de reformas, em prol da modernização. Ou seja, é preciso entender que as nossas desigualdades sociais de saúde, elas são historicamente determinadas. Já naquele período, ao contrário da saúde pública começar a se construir para construir um corpo nacional, né, uma força de trabalho saudável, numa época muito difícil, porque a transição do feudalismo para o capitalismo ela foi muito traumática. Não foi uma transição simples, né? As pessoas chegavam no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tinha 700 mil pessoas, era uma cidade suja, cheia de cortiços, as pessoas também muito sujas, enfim, há um trauma instaurado nesse período. E o Brasil opta por fazer 3 reformas, que são reformas que elas viriam para ajudar o país a atrair capital estrangeiro, ou seja, a modernizar-se. Então, o Brasil faz uma reforma dos portos, que é para atrair capital estrangeiro para cá, empresas para cá, né, para instalar um modo de produção capitalista. O Brasil faz também uma reforma urbana. Nesse período, Oswaldo Cruz volta da França, que ele havia ido para a França para estudar com Pasteur, e ele volta e ele é eleito coordenador da Direção Geral de Saúde Pública. Ele torna-se diretor geral de saúde pública e, ao mesmo tempo, ele é o responsável pelo Instituto Soroterápico de Manguinhos. Estamos falando muito nisso agora, nesse momento, né? E Oswaldo Cruz, ele traz também uma lógica de que o controle da febre amarela naquela época a epidemia que estava mais alta era a febre amarela, deveria acontecer através da eliminação dos cortiços, porque o Brasil, o Rio, tinha muitos cortiços em sua parte central. Então, a instalação de uma política pública, de uma política sanitária, né, de exterminação de cortiços, que as pessoas pobres elas têm que sair daquele rio, porque aquele rio queria modernizar-se, e o centro do rio ele tinha que se tornar belo aos olhos do mundo externo. Há uma palavra até num trabalho de doutorado e que a autora diz que era um Brasil pestilento. Então, temos que limpar esse Brasil. Então, naquele começo, em 1900, o presidente Rodrigues Alves, Oswaldo Cruz, vindo para cá, ele assume em Manguinhos, ele assume a Direção Geral de Saúde Pública, as epidemias assolando a gente, as pessoas mais humildes, elas sendo deslocadas para casas coletivas, porque os cortiços eles tinham que ser exterminados. A vacinação com Oswaldo Cruz torna-se obrigatória e a população se revolta. É interessante que naquele tempo há um outro trabalho de doutorado que diz que naquela época se fazia revolução no Brasil. Acontece uma revolta, a revolta da vacina, em 1904, uma revolta que dura 6 dias, quase uma semana, em que as pessoas se rebelam com aquela ordem de Oswaldo Cruz de tornar a vacinação obrigatória. Esta também é uma política pública importante de se comentar, porque naquela época o Brasil tinha muitos criadouros de mosquitos. E vejam, nós estamos há décadas, ainda continuamos falando da dengue, dos criadouros de mosquitos de dengue. Tá. Então, com o Dom João VI, com Dom João e com a chegada da família real até a proclamação da República, o começo do século XX, nesse período há uma transformação social e econômica forte, lenta, muito lenta, né? Quando chega 1910, 1908, 1910, as epidemias elas continuam assolando o país. Aí o Rodrigues Alves já deixa também de ser presidente, entra Venceslau Braz. Oswaldo Cruz deixa de trabalhar na Direção Geral de Saúde Pública
e ele assume só o lado pesquisa dele, ele opta por trabalhar no Instituto Soroterápico, porque ele teve que fazer uma escolha entre um e outro. Então, vem a Primeira Guerra, né? Então, são 3 reformas que o Brasil faz: reforma urbana, reforma dos portos e reforma sanitária. Vamos limpar o Rio de Janeiro, que é a nossa capital, precisamos trazer o capital estrangeiro para cá e precisamos limpar e urbanizar de um modo a contento dos olhares europeus, né? E deixar os nossos portos bonitos. Bem, outro marco de política pública de saúde que começa com Dr. Seis, que a gente precisa sempre estar lembrando, é a lógica campanhista de saúde pública. É ele que traz essa lógica campanhista, essa lógica sanitarista por meio de campanhas. E elas continuam, aliás, até hoje nós temos isso muito forte, né, nas nossas políticas públicas, uma lógica de que as campanhas transformam a sociedade, transformam o mundo. Se as campanhas por si só tivessem a força para transformar, não teríamos dengue, né? 1835 foi o ano em que o Brasil começou a usar umas mangueiras com enxofre, ácido sulfúrico, para acabar com os criadouros de mosquito. Ou seja, nós estamos em 2020 e a gente ainda está falando do mosquito da dengue. Bem, passado esse período de crescimento, o Brasil exportando café, precisando fazer com que o seu café continuasse saindo daqui, né? Mas depois a gente tem uma queda da bolsa, né? Depressão econômica de 29, a gente tem problemas terríveis também econômicos aqui. E na década de 30, a gente entra num período em que aí a gente já vem com 2 constituições. Entra num período já quase de governo provisório, 30 a 37, Getúlio Vargas assume o governo provisório, depois instala o Estado Novo. É importante entender que a política pública de saúde, o sanitarismo no Brasil, ele foi se constituindo no chão, como no chão de 2 modelos de regime político. Nós vivíamos democracia e ditadura, e até hoje as coisas são assim, né? Então a gente vive o Estado Novo, que é um período ditatorial. Getúlio Vargas, ele continua com a lógica campanhista. Então, são 2 políticas públicas muito importantes do século XX. Uma que segue a lógica campanhista, a gente tem inúmeros desdobramentos. E lá na frente, quando a gente chega no governo, já no período de redemocratização, depois de 45, depois da queda do Estado Novo, a gente tem o governo Dutra. Ali a gente começa um período desenvolvimentista que vai ganhar corpo também com o governo de Juscelino Kubitschek. Essa lógica pública desenvolvimentista da saúde é uma lógica que ela defende um olhar que ainda continua muito forte entre nós, que é preciso primeiro se desenvolver economicamente para depois construir uma sociedade saudável. E eu defendo que nós precisamos construir uma sociedade saudável para construir uma força de trabalho saudável por meio de direitos sociais e, por consequência, com efeito, a gente vai ter o desenvolvimento econômico. Então, é uma questão mesmo de lógica, tá? Então, lógica campanhista e lógica desenvolvimentista. Depois a gente vive o período de 64, um período muito difícil do regime militar, são 21 anos de ditadura. Nesse período, o regime militar, os militares, eles criam um serviço, um Sistema Nacional de Saúde, mas é um Sistema Nacional de Saúde encantado, seduzido pela medicina privada, pela iniciativa privada. E durante esse período todo, né, ao longo do século XX, nós tínhamos 3 formas de garantias de assistência médica, digamos, não estamos nem falando de saúde. As pessoas pobres, elas eram atendidas em santas casas de misericórdia. Eram chanceladas no carimbo como indigentes, né, quando entravam para uma assistência. As pessoas ricas, elas tinham a medicina privada, a odontologia privada, e as pessoas que eram trabalhadores formais, com carteira de trabalho, que foi havia sido uma conquista do governo do Getúlio, essas pessoas, elas tinham seus institutos de assistência médica. Então, tratava-se de um Brasil meritocrático, né? Se eu tenho carteira de trabalho, eu tenho garantia de assistência médica. Se eu nasci em berço esplêndido e tenho dinheiro, eu tenho garantia a medicina privada, a odontologia privada, a saúde privada. E se eu sou pobre, que é a grande massa do nosso país, eu sou carimbado nos espaços assistenciais como indigente. Então, era
muito triste, uma fotografia muito triste. Mas é a história que temos, é a história que somos, e é importante, eu sempre digo isso, que para mim